Olá, boa tarde. Eu gosto muito de fazer meus vídeos mostrando as belezas naturais desse lugar. Na Jureia, na Barra do Ribeira, na cidade de Iguape. Aqui é um lugar de água limpa, tanto a do rio quanto a do mar, sempre própria para banho. Aqui a pessoa sempre encontra um peixe fresco, o ar daqui é puro, a natureza abundante, uma fauna e uma flora com uma boa diversidade. Então é um lugar tranquilo para as pessoas virem aqui tirar o estresse do dia a dia. Mas hoje eu vou mostrando um pouquinho aqui para vocês da Barra do Ribeira, mas eu queria falar de um assunto que é um pouco mais sério. Só que nesse assunto mais sério é onde se encaixa bem essa localidade aqui, pela sua própria localização geográfica e pela sua qualidade de água, de peixes, né, de coisas naturais, até ervas medicinais que eu tenho mostrado em algum vídeo. Então, conforme eu vou mostrando um pouquinho do lugar, eu gostaria de falar com vocês sobre a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, para quem não compreende, é nada mais, nada menos do que a pressão alta. A pressão arterial quando ela está um pouco elevada. Entende-se de pressão alta quando ela está acima de 13, já do 14/9. Já é uma pressão um pouco alterada. Ela pode ser um pico hipertensivo, que pode acontecer da pessoa ter uma pressão um pouco alterada por algum motivo, sabe? Só que já é um indício de que ela pode ser uma pressão alta no futuro. Já requer alguns cuidados. Mas a pressão alta, ela é causada por diversos fatores. E ela tem uma maneira de ser controlada. Quando já é pressão alta, tem que ser controlada por medicamentos e ter bastante cuidado na alimentação. Então, a pressão alta, vamos explicar assim o que é uma pressão alta. A pressão alta, a grosso modo, podemos comparar como uma mangueira ligada numa torneira e abre a torneira no máximo. Aí a gente coloca a mão no final da borracha para jogar água um pouco mais longe, aguar as plantas. Então a gente tampa a mangueira, interrompe um pouco o fluxo da água. Quer dizer, a gente entope um pouquinho a mangueira com o dedo, né? E a água vai longe com uma certa pressão. Então é mais ou menos esse processo que acontece no nosso corpo. As veias, por algum motivo, se estreitam ou entopem. E tem alguns fatores que fazem isso acontecer. Um dos fatores é a idade. Uma pessoa que passa dos 55 anos, dos 55 em diante, a tendência é a veia dar uma endurecida e dar uma estreitada. Então a pressão vai subir um pouquinho. Outro fator é o inverno, quando o tempo fica um pouco mais frio, as veias têm tendência também de dar uma estreitada. Então pode ver que os maiores casos de AVC e de infarto acontece a maior parte no inverno. Outro fator, e esse é bem preponderante, que acontece é a alimentação. Tem que tomar muito cuidado com a alimentação. Hoje em dia a nossa alimentação é muito rica em gorduras, né? Então os açúcares, os carboidratos e muitos compostos químicos que nós utilizamos. Então tem os corantes, tem os estabilizantes, os aromatizantes, que também são outros fatores que pode causar a hipertensão. Então nós vamos usar uma outra comparação. Vamos dizer assim, uma pia de cozinha
quando ela é nova, que acabou de fazer a instalação e tal, a água corre de uma certa maneira, ela tem um fluxo. Mas depois, com o tempo, conforme vai lavando os pratos, as panelas, as gorduras, então vai acumulando naquele cano e a água entope, né? Entope o cano. E no nosso corpo não é diferente. Conforme a gente vai ingerindo as gorduras, os carboidratos, os açúcares, tem mais algumas coisas que também favorecem bastante, como o fumo, o álcool, as drogas, a falta de exercícios, né? A pessoa viver uma vida sedentária. Então tudo isso, né? A obesidade vai ser fatores que vão facilitar muito a chegada da pressão alta. E conforme acontece o processo do entupimento das veias, pode acontecer, no caso da mangueira novamente, voltando ao assunto, vamos dizer assim, a mangueira, quando a gente abre ela ao máximo, a gente segura com o dedo, quanto mais a gente vai fechando para dar mais pressão, a mangueira pode acabar formando uma bolha e estourar. Então essa bolha, no caso, ela pode ser comparada dentro do nosso corpo. Como se fosse, por exemplo, alguma coisa causadora do AVC. Uma veia estourando dentro da cabeça. Quando a gente segurar a mangueira e estourar no pezinho da torneira, porque pode escapar da torneira, se tiver fraco lá. O que acontece? Também comparando com o nosso corpo, é como se fosse o infarto, é isso que acontece quando estoura a veia do pezinho do coração. E pode acontecer também de ter uma parada da água, se você fecha tudo e a mangueira é forte, a água para de sair, para de fluir. É o que acontece no nosso corpo, de o coração também parar, ter uma parada cardíaca. E no caso do AVC, pode acontecer de duas maneiras. Uma maneira é quando a veia do cérebro entope. Se ela entupir, vai parar de correr o sangue e alguma função do cérebro vai ser impedida. E da mesma maneira pode ser que ela também estoure. Pode acontecer também de alguma parte da gordura de uma veia mais grossa se soltar e correr pelo corpo e entupir uma das veias finas do cérebro, causando também o AVC. O AVC pode ser isquêmico ou hemorrágico. O AVC isquêmico é aquele AVC onde entope uma veia e o cérebro perde alguma função. E o hemorrágico é aquele onde a veia do cérebro acaba estourando e causa uma hemorragia cerebral. No caso do AVC isquêmico, é aquele que a pessoa acaba tendo uma paralisação de algum membro, às vezes acaba torcendo uma parte do rosto ou causa cegueira. E às vezes tem algum sintoma que às vezes é mais fraco e ainda é recuperável através de medicamentos e fisioterapia. Mas o hemorrágico, na maioria dos casos, acaba levando a óbito. Então eu creio que já demos uma ideia assim para entender o que é uma pressão alta e o que é que ela pode causar. Mas agora nós vamos falar de uma maneira de como evitar a pressão alta. Nós podemos evitar a pressão alta mudando o nosso comportamento, mudando a nossa alimentação. Procurar evitar de ingerir em quantidade álcool, evitar o fumo, drogas e evitar os alimentos que sejam muito ricos em gorduras. Então, de modo geral, evitar os enlatados, os ensacados e os embutidos. Enlatados, tudo aquilo que é vendido em lata. Ensacados, aqueles, tudo salgadinho, aqueles que vêm em pacotinho. E os embutidos que são a mortadela, aqueles que são prensados, o presunto, tudo que vem prensado assim são os embutidos. Porque esses alimentos são muito ricos em sódio,
né, que é um dos causadores da pressão alta, porque o sal, quando ele corre nas nossas veias em quantidade, ele se transforma em água. Alguém já deve ter colocado um pires de sal para fora de casa e deixar por algum tempo, pode ver que ele se transforma em água. O mesmo acontecendo no organismo, ele também se transforma em água e a água não se mistura com a gordura, então a gordura vai correr nas paredes da veia e vai acabar causando entupimento. Então uma das maneiras de nós evitar a pressão alta é dessa maneira. É mudar os nossos alimentos para alimentos mais naturais, na forma de frutas, verduras, legumes, de preferência cru. Evitar as coisas muito gordurosas, que no caso, por exemplo, o sorvete, o refrigerante, que se puder até abolir a margarina, trocar por manteiga. Alguns alimentos, se possível, era bom abolir mesmo. E alguns alimentos controlar. E alguns comer mais à vontade, como é o caso dos legumes, das frutas, das verduras cruas, os produtos integrais, com pouco sal. E evitando também alguns modos sedentários. Praticar mais exercícios, fazer uma caminhada na parte da manhã, fazer uma caminhada à tarde. E monitorando sempre, levar uma vida bem saudável. Então eu disse que aqui é um lugar onde ela se encaixa nesse quesito de saúde, porque aqui é um lugar muito sossegado, tranquilo, um lugar de paz, os alimentos são mais puros, né? O peixe aqui sempre é fresco, tem siri, o camarão, o caranguejo e diversas outras coisas, mais facilidade, até mesmo a nossa banana lá, já que aqui o local é o Vale do Ribeira, é a capital da banana, a banana aqui também é mais sadia. De modo geral, fruta, verdura e legumes são mais sadios por aqui também. Então, essa é a dica que nós damos de saúde hoje. E agora nós chegamos aqui até a beira do mar, viemos fazer essa caminhada e passar essas informações para vocês. Então, aquele que puder vir aqui, não só curtir a natureza, como ver também algumas plantas medicinais, ver uma flora muito bonita, uma fauna com uma certa diversidade, conhecer o pessoal do lugar, que é calmo, pacato, tranquilo, um pessoal muito amigável, além de todas as belezas naturais. Ainda pode aqui fazer bastante exercício físico, caminhar por essa praia imensa, que daqui para lá dá uma média de uns 17 ou 18 quilômetros, e depois andando pelo mar aqui, saindo até a ponta da Ilha Comprida, deve dar mais uns 7 ou 8 quilômetros. E se voltar pelo mar aqui novamente, lá os 18 quilômetros vai sair em Peruíbe, não tem estrada para sair, aí teria que atravessar o morro, tá bom? Então fica aí a dica, Barra do Ribeira com saúde, tá bom? Porque se nós não tiver saúde, nós não podemos fazer praticamente nada. Mas se nós tiver saúde, nós podemos curtir à vontade e nós podemos ser felizes e com uma boa qualidade de vida, tá bom? Até mais, até o próximo.